Chegamos! Seja muito bem-vindo ao nosso 7º episódio do Quem Disse BBB, onde aqui você fica acompanhando tudo que acontece na casa mais vigiada do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre Sincerão, eliminação de terça, quarto secreto, show de quarta, nova liderança. E aí, meu parceiro, vamos nessa? Mais uma, né, Andrade? É isso aí. Cada programa fica melhor a parada aqui, o que eu te falo, pô. E hoje, Andrade, a gente tá com um convidado muito especial. Exatamente. É que eu te falo, a galera fica acompanhando a gente fala que a cada episódio vai trazer um ex-participante maneiro que acrescentou muito ao programa. E hoje nós temos a presença aqui do Felipe Basílio. Ele que participou do BBB 8 e hoje veio aqui, né, pra acrescentar o nosso bate-papo. E aí, Felipe, seja bem-vindo ao programa. Bem-vindo, irmão. Muito obrigado pelo convite de vocês. Obrigado pelas palavras carinhosas. Eu espero realmente poder contribuir para a discussão de hoje, que seja algo animado, que seja algo para cima, mas que seja algo informativo também. Porque para os críticos de plantão, o Big Brother também é cultura, tá? Isso aí. Isso é verdade. Gostei. Então, Felipe, como todo início de programa a gente sempre fala, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Felipe para as pessoas conhecerem você e a sua trajetória, mesmo após o BBB, o que você está fazendo hoje. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre o Felipe Basílio, por favor. Eu conto sobre o Felipe de hoje ou conto sobre o Felipe de 17 anos atrás, o que entrou no Big Brother? Fala do Felipe de hoje em dia, Felipe né? atual. Como é que tá o Felipe depois de 17 anos, né? Após sair do programa. Como tá o Felipe hoje? Tá bom. Bom, então, primeiramente, novamente, prazer a todos que nos assistem, que nos acompanham aqui. Felipe de hoje é um homem de 38 anos, é um homem casado. Eu sou casado há 12 anos com a Natália, que inclusive era minha namorada na época do programa. Que legal. Então, quem for buscar minha eliminação vai ver ali a minha esposa e eu também, né? Bem mais novinhos e graças a Deus conseguimos montar a família. Hoje o Felipe é pai de 2 crianças, a Helena, que vai fazer 10 anos agora em abril, e o Henrique, que fez 8 anos ontem. Inclusive foi aniversário dele ontem. Então parabéns para ele. Parabéns pro meu xará. Parabéns. Muito obrigado, gente. Pode deixar que eu levo um beijo de vocês para ele. Hoje eu trabalho numa grande companhia de tecnologia, né? Trabalho numa dessas big techs, que todo mundo, de alguma forma, tem contato, já fez compras dentro da plataforma, enfim, manda aquela bolinha com som marcar horário, ligar, desligar, apagar a luz. Então, eu trabalho nessa empresa hoje. E, em paralelo, eu sou consultor, sou palestrante de diversidade e parentalidade, né? Principalmente quando falamos de diversidade racial e questões voltadas à parentalidade atípica, porque um dos meus filhos, o Luiz Henrique, ele é uma criança autista com nível de suporte 1, né? Então, ele está ali ele exige alguns acompanhamentos, alguns cuidados, mas nós estamos nos esforçando aqui para que ele tenha a vida mais autônoma possível. Que legal, que né? Legal, É bom, né? A gente sabia, porque a gente sempre vê assim, nossa, como é que tá o Felipe hoje em dia? A galera às vezes fica se perguntando, né? E é bom a gente saber como é que tá, porque 17 anos é uma vida, né? Exatamente, é porque as pessoas têm curiosidade de saber como é que estão os participantes, o que fazem, para onde anda. Então, assim, então é bem legal você trazer esse relato, porque isso é enriquecedor e é isso aí. Vamos para cima. Obrigado mais uma vez. Eu digo que existe vida pós-BBB e existe vida para quem ficou anônimo pós-BBB. Foi o meu caso. Eu não fiquei famoso. Eu fiquei, teoricamente, eu voltei para ser uma pessoa anônima. Mas a vida continua, gente. Os boletos continuam vencendo, as crianças continuam vencendo, a gente continua trabalhando. É verdade. Exatamente. E antes da gente continuar o programa, né, e para nossas próximas perguntas, né, falar para os nossos inscritos, né, não se inscrever, galera, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos, porque isso ajuda, o canal tá crescendo rápido, né, Exatamente. mas pra gente continuar crescendo mais, né, e alcançar mais inscritos, então compartilha com os amigos aí e vamos seguir nessa. Exatamente. Então, Felipe, quando você assiste o BBB hoje em dia, né, dá saudade de estar na casa? Do que mais você sente saudade? Querido, já deu mais saudades, tá? Hoje em dia eu digo que está mais controlado, mas principalmente nos 2, 3 primeiros anos depois da experiência, a saudade bate forte, porque você sempre fica pensando assim,
se na minha edição tivesse essa dinâmica, se eu estivesse com esse público, se eu estivesse com esses participantes dentro da casa, quais as atitudes que você faria diferente? Hoje, passados 17 anos, eu não sei nem se eu teria pique para encarar novamente essa aventura. Já tive muita vontade, mas eu acho que depois que meus filhos cresceram, eu não sei se eu estaria disposto a passar 3 meses longe deles hoje em dia, não. É muito tempo, né, Andrade? É verdade. Mas é isso aí, super pai, não é verdade? E eles são pequenos. Talvez se eu tivesse filhos mais velhos, né, filhos na faixa aí dos 14, 15 anos, talvez seria mais fácil para eles entenderem que o papai vai ficar um pouco afastado. Mas com 8, 10 anos, eu acho que seria um desafio grande para eu ficar longe deles, para eles ficarem longe de mim e principalmente para minha esposa cuidar de 2 aqui durante 3 meses. Às vezes é mais cansativo que uma prova de resistência, né, né Felipe? 2 filhos pequenos. Com certeza. Mas eu queria também, Felipe, que você contasse um pouquinho pra gente como foi o seu processo de inscrição para você entrar na casa. Porque cada participante conta uma história. Acredito eu que boa parte da audiência de vocês seja composta por pessoas jovens. Então, eu vou trazer aqui alguns devices, alguns artigos aqui que talvez não sejam tão presentes no dia a dia, né? Eu me inscrevi 2 vezes no programa. Eu me inscrevi primeiramente no Big Brother 6, assim que eu completei 18 anos, né? Então, completei 18 anos, falei, vamos ver se eu consigo ficar rico da noite pro dia. E fui até o final, e fui até as fases finais. Eu fiquei na última eliminatória para o programa, né? Então, eu fiquei entre os 30 finalistas. Desses 30, eles acabaram chamando 15 para a edição. Mandei fita, na época, fita cassete. Para quem não sabe o que é um fita cassete, o VHS, digita no Google, aí vocês vão ver aí no Google Images. Mandei fita, gravei, e foi um processo, assim, bem tranquilo, né? No Big Brother 7, eu não me inscrevi. Eu acabei... Na verdade, não me gerou aquele interesse, aquele desespero. Eu não era uma pessoa desesperada para participar do programa. E no Big Brother 8, a Globo criou como se fosse uma rede social para os candidatos. Então, existia um perfil chamado 8P. E nesse perfil, você fazia como se fosse um Instagram, né, um Facebook, onde eu colocava fotos, escrevia textos, enfim, para engajar as pessoas sobre a minha candidatura. E a própria Globo ia avaliando os candidatos com selos. Então, eles colocavam assim, selo tô de olho, o selo tá com nada, o selo precisa melhorar, para que as pessoas fossem, de fato, gerando engajamento. Eu criei esse perfil por uma brincadeira da faculdade, né? Na época eu cursava a faculdade, e meus amigos, meus colegas falaram, poxa, imagina se a gente tivesse um amigo famoso, se a gente tivesse alguém que estivesse dentro da Globo e nos contasse todas as fofocas, enfim. Isso antes de existir o Léo Dias, né? Mas hoje o que alimenta hoje o que alimenta o país é fofoca, não é verdade? Pois é. E aí, naquela época, meus amigos falaram, poxa, imagina se alguém fosse famoso. E eu comentei com eles. Falei, eu me inscrevi no Big Brother um ano. Ah, sério? Não sei o quê. Falei, eu fui até as fases finais, mas eu não fui eleito. Aí o pessoal falou, então, você é o escolhido. Você vai ter o perfil, a gente vai criar o seu perfil e vamos ver o que dá. Então, a minha inscrição começou muito como uma brincadeira de faculdade, uma brincadeira entre amigos, que deu certo, né? Porque eu acabei entrando no programa, então, de fato, teve sucesso. E aí eu fiz todo o processo, fui até o Rio de Janeiro, passei por 7 fases eliminatórias. Caramba! Porque eles fazem uma série de testes. Eles fazem teste psicotécnico, como se fosse aquele para tirar a carteira de motorista, o teste psicológico, depois você faz teste de câmera, teste de microfonia, e a fase final é a famigerada cadeira elétrica, né? Antigamente até apareciam trechos da cadeira elétrica nas chamadas do programa, hoje eu acho que não aparece mais, que é a grande entrevista, você faz a entrevista. Na minha época eu fiz com o Boninho, e tinham mais 15, 16 pessoas na sala, um bate-papo de 20 minutos, meia hora, onde eles fazem uma série de perguntas para você.
E aí eu acredito que é essa a entrevista final que eles escolhem se sim ou se não para casa, né? Caraca, que No caso, legal. deu certo. E, pô, Eu digo que eu tenho um índice de aprovação de 50% aí. Ah, que legal. Pedindo licença aqui, meu parceiro. Fala aí, Andrade. Eu preciso fazer essa pergunta para o meu grande participante aqui. Na tua edição, você foi o único negro na casa, certo? Sim. E hoje, nessa edição agora, tem 8 participantes negros. Como é que você avalia essa sua participação, único negro, com uma representatividade gigante para o nosso país naquela época, né? Naquela edição? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Sobre a diferença, né, Felipe? Porque na sua época só teve você e hoje nós temos 8, né? Exatamente. Essa diferença, né? Exato. E eu, como negro, Exato. não vou deixar de perguntar isso para você, não é verdade? Tá certo, eu agradeço a pergunta, porque talvez eu diga que eu não fui dos personagens mais marcantes para a história do programa como um todo, né? Não sou aquele que é mais lembrado, que aparece na Globo e tudo mais, mas eu acredito que eu pude deixar um legado, talvez uma semente de um legado que iria florescer futuramente, que é a importância do debate racial dentro de um programa daquele tamanho, com tamanha repercussão, né? Não fui o primeiro, diga-se de passagem, não fui o primeiro, é importante deixar sim, claro. Claro. Participantes que levantaram essa pauta antes de mim, mas eu dei meus 20 centavinhos ali de contribuição. Agora, comparando com as edições mais recentes, né, não só essa de 2025, mas talvez desde 2020, 2021, a gente nós vemos acompanhando Exatamente. participantes negros. Principalmente, licença, Felipe. Principalmente 2020, né? Que tivemos a Thelma Assis, médica negra, que foi ganhou campeã. O programa, ela foi a primeira mulher preta, né? De pele retinta que ganhou o programa. Porque mulheres negras nós já tínhamos tido como campeãs a Cida, a Gleice no Big Brother 18, Exatamente. a própria Mara. São pessoas que se identificam como pessoas negras, mas de pele retinta, de pele escura mesmo. A Thelma foi a primeira campeã. E isso é reflexo do tempo, tá? É reflexo de mudanças sociais em que o Big Brother, ao mesmo tempo que é influenciado, também influencia, né? Então eu digo hoje, sem sombra de dúvidas, que o Big Brother Brasil é o programa mais influente da televisão brasileira aberta. Ah, que legal, né? Tá? Ele é mais influente que qualquer telenovela, ele é mais influente que qualquer telejornal, ele é um programa que tem força para entrar na casa das pessoas, para debater, para além do racismo, mas já debatemos dentro do Big Brother homofobia, já debatemos sobre capacitismo, já debatemos sobre etarismo, inclusive a edição deste ano está debatendo sobre etarismo. Sim. Né? Nós tivemos aí algumas matérias, algumas reportagens fazendo a comparação de uma participante do Big Brother que tem 54 anos, eu acho que é a dona Vilma, me corrija se eu estiver errado. É a dona Delma. A Vilma tem 68, é a mais dona velha. Delma. É a Thelma. A Delma tem 54 e a Vilma... Foi comparada com a Alessandra Negrini. Isso. E a Vilma 68. Exatamente. Então, o Big Brother ele traz, sim, pautas relevantes para a sociedade. O que acontece é que, muitas vezes, é um caminho inverso. A própria sociedade demanda para os produtores, os criadores do Big Brother, que tenham representatividade, né? Então, trazendo um pouco para a minha experiência. Quando eu participei, era apenas a 8ª edição. Tinham tido 100 participantes, né? Não haviam participado 100 pessoas ainda. Eu já sabia, na época, que eu ia disputar a vaga com 1 ou, no máximo, 2 pessoas negras. Porque, historicamente, até aquele momento, entravam um homem e uma mulher, ou apenas um representante da raça negra. Hoje representa muito mais o Brasil quando você abre o programa, quando você liga a televisão, e você vê que metade da população que está dentro da casa é uma população negra. Porque o Brasil é mais da metade da população negra. Exatamente. Então, novamente, ao mesmo tempo que acompanha tendências sociais, ele também provoca mudanças sociais na mesma medida.
É o que a gente sempre fala aqui no programa, né, Andrade? Que o Big Brother nada mais é do que o reflexo da sociedade. Exatamente. Ali dentro, né, cada pessoa... O comportamento das pessoas ali dentro é o comportamento, às vezes, que nós temos aqui fora, só que não tem câmeras de 24 horas. E é o espelho, como você falou. E também tem o estereótipo, né? Que eles escolhem cada tipo de participante. Nós precisamos desse tipo de participante, desse tipo de participante. Eles escolhem aquelas pessoas para serem representadas como são aqui fora Na vida real. Na vida real. É porque, na verdade, o Big Brother, cara, é uma historinha. Você tem que estar... Os participantes têm que entender que ali é uma história que tem início, meio e fim. Isso, E as exato. pessoas têm que seguir aquela cartilha. Ah, mas eu não tenho roteiro. A tua vida é um roteiro. Não adianta. Mas fazendo... Agora, o que eles têm que entender é que não dá pra ficar na mesma coisa. Você tem que evoluir. E o programa, infelizmente, ainda continua parado. Espero que da agora pra frente... Começou, agora eu tô gostando, Andrade. Espero que da agora pra frente as pessoas tenham noção e tenham um critério de jogo que ali não é férias, não é uma colônia de férias. Entendeu? Mas assim, voltando aqui, meu parceiro, vamos lá. Entrando nessa parte do que o Felipe falou, que eu achei interessante também, por que você acha que na sua época, naquelas edições, eles não escolhiam tantas pessoas negras? Por exemplo, sua edição só teve uma pessoa. Por que você acha que isso acontecia? Eu acredito que assim, era um debate, uma pauta que não era tão presente no nosso dia a dia, tá? E aqui eu estou trazendo para a questão racial, mas não me apego somente à questão racial. Sim, quando claro. Você volta para 2008, você pouco se discutia sobre questões de homofobia, sobre questões de etarismo. Eu acredito que são pautas que ganharam relevância graças às redes sociais. As redes sociais deram vozes para pessoas que eram silenciadas, né? E aqui não é um discurso político, é um discurso prático. Quantas pessoas que a gente conhece hoje em dia que trazem pautas relevantes e que provavelmente, se não fossem as redes sociais, nós não teríamos acesso, né? Então o Big Brother ele só refletia um momento em que a gente não tinha essa necessidade, não era um discurso politizado. O que as pessoas desejavam ver no Big Brother naquela época, que ainda desejam hoje em dia, tá? Mas naquela época era muito mais aflorado. Corpos bonitos. Porque Sim. Corpos bonitos era o que a gente via nos programas de domingo. Corpos bonitos era o que a gente via nas novelas, nas capas de revistas, né? Tinha jornal do Rio de Janeiro, eu vou falar o nome, tá, gente? Não tem problema. O Zero Hora, que a cada 2 dias apresentava uma bunda ali na capa do jornal. Então, era reflexo do que a gente vivia naquele momento. Então, a Globo, novamente, a Globo falava, é isso que vocês querem, é isso que vocês vão ter. Hoje, existe uma preocupação muito maior em que o programa também sirva como um espaço de conscientização, né? Então, eu lembro que tivemos interferências externas do Thiago Leifert, falando sobre violência contra a mulher, no caso da Emily. Nós tivemos interferência, se não me engano, do Tadeu Schmidt, recentemente, também falando sobre questões de... Eu não lembro se foi com o Lucas Penteado. Eu acho que o Lucas Penteado ainda foi o Thiago Leifert, falando sobre saúde mental. Isso. Então, a Globo, ela... De novo, né? A Globo não é Globo. Ela precisa manter a relevância do principal produto dela. O principal produto da Globo hoje é o Big Brother Brasil. E ela só consegue manter a relevância dela se o programa não só estiver na boca do povo, mas de uma maneira positiva. Porque se for de uma maneira negativa, como antigamente acontecia com programas policiais, né, o programa acaba saindo de circulação. Não, concordo. E até falando sobre esse assunto que o Felipe acabou de falar, também teve uma outra interferência, que eu não lembro se já era o Tadeu ou se ainda era o Thiago. Até a questão racial também. Lembra do João, que o Rodolfo fez uma brincadeira com... Sim, sobre o cabelo. Com o cabelo dele, e até... Eu acho que era o Thiago. Eu acho que era o Thiago ainda. Life. E o Thiago entrou e abordou essa questão. Inclusive, a Camila de Luca deixou bem claro e deu um exemplo muito benéfico que era para todo mundo entender. Que hoje em dia existe tudo. Hoje você não entende do assunto se você não quiser. Porque a tecnologia está nas nossas mãos. Internet, né? Está na internet, então assim, tudo você pesquisa. Mas é interessante o Felipe falando sobre esses temas, porque olha como é engraçada a nossa pauta do nosso programa aqui, para você entender.
cada participante que vem aqui, a gente consegue abordar um tema E uma história de diferente. história diferente. E além disso, hoje a gente está falando sobre representatividade, negritude, essas coisas. E o anterior, a gente falou sobre... Saúde mental. Saúde mental. Falamos sobre... Com a Ilane Educação, E o com o Dilcinho. Condicinho sobre a mãe dele. Sim, também, Que era que questão de... abuso familiar. Isso. Então, assim, olha como é o Big Brother. O Big Brother é uma conexão que existe na vida real mesmo, e as pessoas têm que entender que são temas relevantes que a gente precisa discutir. E abordar. E aí, aquela coisa, desvaziamento de pauta. E não é. E um ponto que eu acho muito importante é que, assim, a gente está falando isso mais recentemente, mas o Big Brother sempre foi uma plataforma para essas discussões, tá? O Jean Willis ganhou o Big Brother Brasil 5, ou seja, há 20 anos atrás, onde ele se assumiu, né? Ele mesmo falou que era algo que ele não tinha vergonha de falar, que ele era uma pessoa homossexual. E que, inclusive, foi debate no programa, foram feitas dinâmicas de embate entre ele e, se não me engano, o Grupo do Mal, que tinha o Dr. G, Exatamente. tinha o PA, enfim. E a pauta, em 2005, nós já estávamos falando. O casamento homoafetivo só foi aprovado no Brasil em 2012. 2012, é isso aí. Então, você vê como o programa traz discussões, traz debates, que a população talvez não estivesse interessada naquilo. Eu até acredito que a primeira vez que a população começou a demonstrar um interesse maior em pautas identitárias, e quando eu digo identitárias é de todos os grupos, tá? Não estou falando só de racial, todos os grupos minorizados. Foi a partir de 2010, que foi quando a Globo separou a casa em grupos. Foi a primeira dinâmica que a Globo fez. E tínhamos ali o grupo dos belos, o grupo dos intelectuais, o grupo dos coloridos. Então, a própria dinâmica de jogo da Globo já foi feita para gerar esse debate entre pessoas que têm visões de mundo um pouco diferentes. Concordo. E você chegou a falar na sua edição que você gostaria de ser chamado pelo nome e não como o negão do BBB 8, que era o que ocorria com outras pessoas das edições anteriores, né? Você sentiu que a sua vontade foi respeitada na época do programa? As pessoas te chamavam pelo nome, Felipe? Ou era só o negão mesmo? Aqui é importante, eu vou aproveitar o espaço que vocês estão me oferecendo para elucidar uma dúvida ou uma situação que acabou gerando com o tempo. Quando eu digo que as pessoas me chamariam de negão do BBB 8, não necessariamente eram os participantes da casa, mas principalmente a audiência aqui fora. Uhum. Porque a audiência aqui fora, eu sempre faço esse teste. Eu falo, nós tivemos algumas personalidades negras muito importantes na história do Big Brother. Provavelmente você vai lembrar do André Gabé, porque foi o primeiro que esteve na primeira edição, junto com a Vanessa Pascal. Mas me indica quem eram os personagens negros do Big Brother 2, do Big Brother 3, do Big Brother 4, do Big Brother 5, do Big Brother 6. Eu vou enumerando. Por que eu faço essa pergunta para as pessoas? Primeiro, porque não era uma grande variedade de personagens. Né? Nós sabemos que a Globo colocava uma ou duas pessoas negras por edição. E segundo, para a gente ver que ficou convencionado a chamar as pessoas pela sua raça. Eu não me lembro quem era o negão do Big Brother 3. Mas o negão do Big Brother 3 tinha um nome. Era o Alan. Mas ele não ficou famoso pelo seu nome. As pessoas aqui fora acabavam identificando ele como o negão do Big Brother 4. Aí eu corto para a minha edição. Quando eu cheguei na casa, talvez no primeiro jantar que tivemos, no primeiro almoço que estávamos todos na mesa, estávamos nos apresentando, e eu me apresentei. Meu nome é Felipe, sou de São Paulo, tenho 20 anos, tudo mais. Alguém, não lembro quem, alguém falou, o negão. E aí eu falei, gente, eu prefiro que vocês me chamem pelo nome. Mas a minha preocupação não era somente lá dentro. A minha preocupação, principalmente, era como eu ia ficar famoso aqui fora. Eu não gostaria que, por exemplo, a minha avó ficasse famosa por ser a avó do negão. Ou que meus pais fossem os pais do negão. Eu queria que meus pais fossem os pais do Felipe. Meus avós fossem os avós do Felipe. Né? Então, foi por isso que eu fiz esse pedido. Aí a gente vai para a terceira parte da pergunta. Foi respeitado? Não foi respeitado.
Tá? Tanto é que, se você buscar cortes aonde eu apareço no YouTube, as pessoas estão sempre me chamando de negão, né? Mas eu não me senti ofendido, não era algo que me ofendia, mas era algo que eu gostaria, ou que, principalmente à época, eu só permitia pessoas que tinham um certo grau de intimidade comigo. Uhum. Né? É difícil as pessoas que não têm intimidade te chamar de um apelido assim, na cara e na coragem. Então, não foi respeitado, as pessoas me chamavam de negão, acabou ficando, né? Mas não era algo ofensivo. O que é muito diferente, e aí só para concluir minha resposta, que é muito diferente de como as pessoas aqui na rua podem me chamar, porque para a pessoa negra, você ser chamado de negão, existem várias conotações. Depende do ambiente, depende da situação, depende da circunstância, e era justamente isso que eu quis evitar. Eu acredito que a pessoa me reconhecer pelo meu nome, pela minha individualidade, pela minha personalidade, afasta qualquer mal-entendido que possa surgir por ela me chamar de negão. Ah, legal, né? Exatamente. Esse lado dele. E o mais engraçado que, como ele acabou de falar, não é simplesmente você chegar e chamar de negão. É a forma como é falado naquele momento. A gente que é negro, a gente se sente assim, tipo... Não, a gente não existe? O nosso nome... Por que não chamo pelo meu nome? Imagine eu chegar e chamar. Então, assim, é bem complexo o que ele falou, porque só quem sente, quem passa, que sente como é. E hoje é bem engraçado você falando dessa pauta, Felipe, porque hoje eu tenho um meu negócio, eu não trabalho assim, hoje eu tenho minha empresa, tenho tudo isso, e a maioria dos meus funcionários são brancos e só tem um que é negro, que é o Jorge. E a gente se dá super bem, mas eu coloco ele no cenário como o todo, que não tem esse negócio de chamar o negão. Então, assim, olha o que leva as pessoas intimidade, entendeu? Assim, e assim, é bem engraçado que você... E tem um ponto interessante, né? Então, novamente, eu acredito que o meu posicionamento não mudou esse hábito da própria audiência brasileira, tá? Até porque na época não teve tanta repercussão. Eu digo que hoje, por culpa do documentário, eu tive muito mais repercussão do que na época que eu falei. Que vamos entrar nesse assunto. Mas desde 2020, que foi quando nós tivemos um boom de participantes negros no programa, ninguém mais ficou conhecido como negão. As pessoas adquiriram o hábito, personalidade. Então, hoje, a gente fala do Babu, a gente fala do João, a gente fala do Fred Nicásio, do Davi, a gente fala da Sara Lime, do Lucas Penteado. Então, as pessoas negras, o Lucas Penteado, então, o Gil do Vigor. Então, as pessoas negras que há 15 anos atrás elas só seriam reconhecidas pela sua questão racial, hoje elas ganham uma história própria. Então, a gente sabe quem foi o João, que é o professor de história, a gente sabe quem é a Gleiciane, nós sabemos quem foi o Lucas Penteado, nós sabemos quem foi a própria Sara Lime. As pessoas ganharam uma personalidade própria e não foram atreladas todas como o negão ou a negão da edição tal. Não que isso tenha sido causado pela minha fala, mas era o intuito que eu queria quando eu participei. Exatamente. E voltando aqui também, o mais engraçado, que como ele está falando desses nomes, também teve a Domitila Barros também. E além disso, voltando aqui, Felipe, teve uma discussão sobre isso. Da Tina e a Kay Alves. Porque ela chamou a Tina de garota e ela simplesmente não gostou, porque ela tinha nome. Então, assim, olha como é engraçado essa discussão que a gente tá tendo aqui, que cara, é muito boa isso aqui, cara. E ele entrou nessa parte também. Eu digo que talvez eu tenha sido um personagem um pouco à frente do meu tempo. Porque talvez se eu estivesse participando hoje em dia, ou se na minha época tivessem redes sociais que potencializassem a minha fala, a minha participação teria sido outra, né? Mas que bom, né? Então, por exemplo, hoje a gente vai discutir sobre a participação do Diogo na casa,
e o Diogo tem 9. A gente não chama ele como um negro de 25. Verdade. Exatamente. E é legal também citar essa parte, ele citou o Gil, por exemplo. E eu lembro que na questão do Gil, na edição dele, tinha muito uma parte assim, caramba, mas o Gil tá se apropriando de algo, ficou falando como se o Gil não fosse negro, né? Existe muito isso também, né, Felipe? Às vezes das pessoas julgarem e falar assim, não, tal pessoa não é negra, o Projota não é negro, entendeu? Tem muito essa questão da pessoa, do público enxergar, né? Como que você vê essa relação? Eu acredito, e aí até o nosso querido Andrade pode falar melhor, porque ele conhece um grande amigo meu, que inclusive, se ele estiver nos assistindo, eu acho que ele está nos assistindo. Ti, um beijão para você. É isso aí. E muito obrigado, tá, Tiagão? Por ajudar a trazer esse convidado maravilhoso hoje aqui. As pessoas foram buscar letramento racial. Não existia letramento racial quando eu participei. Eu digo que o letramento racial em 2008 era algo extremamente acadêmico. Era somente, as pessoas só tinham contato com o letramento racial quem fazia uma pós-graduação ou quem fazia uma faculdade de relações étnico-raciais. Não era algo que a gente debatia na mesa da família, numa mesa de bar ou dentro das empresas. E quando a gente fala sobre como as pessoas se identificam, é importante conhecer um pouco mais sobre a história da formação do Brasil, que é diferente dos Estados Unidos. Então, quando uma pessoa fala que ela é negra nos Estados Unidos, e talvez aqui no Brasil ela não seja negra, é porque, primeiro, lá eles têm um conceito de uma gota de sangue. Se você tem uma gota de sangue negro no seu corpo, você é uma pessoa negra. Aqui a gente tem mais a questão do racismo de imagem. Não é o racismo de origem, é o racismo de imagem. Se você parece negro, você é negro. Se você não parece negro, você e aí não é negro. Não parecer, é cor de pele, são traços do rosto, são traços físicos, né, corporais, cabelo. Você não é entendido. E por isso que aqui no Brasil a gente tem aquela famosa desculpa de eu não sou racista porque eu tenho avós negros. Eu tenho um amigo negro, eu não sou racista. Exatamente. Então é um conceito que demanda um estudo. E como você falou, né, hoje em dia a gente tem acesso a todas as informações. Quem quer, busca. Quem quer, procura informação e encontra. Então, é um tema delicado falar de colorismo, falar de pigmentocracia. Talvez sejam termos muito avançados assim, para a grande população, mas que impacta diretamente na experiência, por exemplo, do Gil do Vigor, da Domitila, que você citou, do próprio caso da Gleice, que a Gleice, em determinado momento, as pessoas falaram, não, a Gleiciane não é negra. Claro que exatamente. Ela é negra, mas existem diferentes tonalidades, existe diversidade dentro da raça negra, como também existe diversidade dentro da raça branca. Verdade. Pessoas brancas têm diferentes colorações de pele, né? Pigmentação de pele. Mas as pessoas têm informação, têm acesso, basta querer procurar. Legal, né? É uma aula, né? Uma aula. Ó, parabéns, meu irmão. Não façam isso, pelo amor de Deus, não. Mas é bom. Eu falo por mim mesmo, né? É bom a gente ter essa conversa legal, né? Que a gente acaba... Todo dia a gente aprende alguma coisa diferente, né? E o mais engraçado, olha isso aqui. Você é um dos apresentadores brancos. Eu sou um representante. E a gente é amigo e parceiro, pô. E não tem como. E é outro. E se entrarmos em pauta aqui, a gente vai abordar outros temas mais relevantes quanto esse também, entendeu? Temas, todas as pautas devem ser abordadas por pessoas que não fazem parte daquele grupo, tá? Então, a pauta racial não pode ser abordada só por pessoas negras, como eu, sendo um homem heterossexual, eu não posso deixar de falar sobre a pauta LGBTQI. Exatamente. Então, as pautas elas só avançam quando a gente se torna empático sobre aquilo que não nos afeta diretamente. É aí que a gente consegue dar um passo além. É que hoje em dia também te vê muito falar, você não tem lugar de fala para falar sobre isso, né? A gente às vezes acaba vendo um pouco isso acontecendo na sociedade, né, Felipe? Mas aí tem um livrinho chamado Pequeno Manual Antirracista, onde a Djamila explica o que é lugar de fala, o que é lugar de protagonismo e lugar de escuta. Então, são conceitos que as pessoas, novamente, corre lá no Google, compra lá no qualquer site aí, vai pagar R$19,90 um livrinho de bolso. Eu tenho certeza que essa desculpa cai por terra.
Só repete o nome do livro para mim, por favor, Felipe, para deixar aqui para os nossos... É o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Aí, ó, Ribeiro. pra quem quiser. Internet tá aí pra isso também, né, Andrade? Talvez seja um dos livros mais famosos aí hoje em dia. Exatamente. Abordando só mais um pouco essa questão, Felipe, você sente que você sofreu algum tipo de racismo dentro da casa? Cara, é uma questão muito delicada, né? Porque, assim, quando você imagina o crime de racismo, você pensa em alguma ofensa mais grave. Você pensa em uma injúria, em uma agressão verbal, ou não, até mesmo uma agressão física. E eu passei longe de todas essas situações. Eu acredito que não só os próprios participantes me recepcionaram muito bem, como a produção me recepcionou muito bem quando eu tive contato com a produção. Agora, quando você pensa em racismo de uma forma mais ampla, né, em que envolve silenciamento, envolve o racismo recreativo, eu vivenciei algumas situações lá dentro do programa. Por exemplo, teve uma prova do monstro, eu não participei desse ponto, mas a prova do monstro que aconteceu é uma fantasia de nega maluca. Então, é uma fantasia onde as pessoas vestiam uma peruca afro e usavam uma segunda pele como se fosse uma pele retinta. Exatamente. E aquilo é puramente racismo recreativo, né? Então, aconteceu na minha edição, eu estava dentro da casa quando aconteceu, mas não foi diretamente comigo. Então, por isso que eu digo, vai muito do ponto de vista de como a gente entende que foi o racismo, que era agressão, e se foi direcionada ou não. Legal. É isso aí, cara. Lembrando, galera, que para vocês não deixarem de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar o like de vocês. O nosso horário é todas terças e sábados, às 19 horas, lá no nosso canal. Acompanha a gente também nas nossas redes sociais aqui, né, meu amigo? Claro. E é isso aí. Vamos lá. Voltando aqui para... Eu vou fazer uma pergunta aqui também para você. Se você pudesse voltar no tempo, você faria alguma coisa diferente no programa? Com certeza. Liste pra gente, por favor. Muitos erros, né? Mas eu seria uma pessoa mais firme nos meus posicionamentos, né? Eu levo em consideração que eu era um garoto de 20 anos, eu era o mais novo da casa, né? Era uma casa que tinha uma média de idade muito baixa, talvez na história do programa é a média de participantes mais baixa que já teve nos 25 anos. Nós tínhamos vindo de uma edição muito polêmica, né? A edição anterior à minha foi a edição do Diego Alemão, e foi uma edição muito polêmica também. Então a gente entrou meio, assim, no meu caso, vou falar por mim, eu entrei muito inocente, eu entrei muito juvenil, muito faixa branca, vamos colocar assim. Hoje, se eu voltasse hoje, no alto dos meus 38 anos, eu acredito que eu teria uma postura um pouco mais firme nos meus posicionamentos. Eu seria uma pessoa mais observadora, né, de observar mais e de falar menos. Eu seria uma pessoa mais ligada no jogo e não no ambiente, na dinâmica. Então, ali eu queria aproveitar, eu estava na Globo, eu estava no Big Brother, eu estava na televisão. E talvez hoje eu entraria com a cabeça de que eu não estou num programa de entretenimento, eu estou numa disputa. Eu estou lutando por 3 milhões de reais. Eu estou garantindo o futuro da minha família. E eu acredito que mudar essa chavinha na cabeça muda todo o seu comportamento, né? Então, eu digo que 60% dos meus comportamentos seriam diferentes. A pessoa amadurece, todo mundo muda. A cada ano a pessoa muda um pouco, amadurece um pouco, né, André? Mas tem que ser, cara. A gente tem que evoluir e é isso aí. Só para complementar aqui, meu parceiro, que essa pauta é tão importante que eu vou citar a Globo, por exemplo. De todos os programas de novela, por exemplo, a novela das 18, das 19 e às 20 horas, todos eles são personagem, protagonista negro. Então, assim, isso já é um avanço na nossa sociedade. Uhum. Mas mesmo assim, Felipe, como é que você vê ainda essa pauta de racismo e no nosso país, como é que você ainda consegue lidar com essas coisas? Quando eu trabalhei, eu tive o prazer de trabalhar com o Thiago, né? Eu já citei aqui anteriormente. E quando eu trabalhava com o Thiago, tinha algumas pessoas, alguns profissionais que trabalhavam
com a gente, que diziam que a gente vive num movimento pendular. O que significa esse movimento pendular? Tem hora que a pauta está mais em voga, está mais destacada, e tem hora que ela está mais esvaziada, está mais fraca. E, infelizmente, a pauta racial no Brasil, ela vivencia este momento, né? Então, nós tivemos aí, talvez, entre 2016 até 2022, 2023, um grande destaque disso, principalmente na mídia, nas empresas, nas escolas, nas universidades. Hoje, nós estamos discutindo umas outras questões, até pelo momento político e ideológico que o Brasil vive. Não só o Brasil, o mundo inteiro vive um momento político e ideológico muito conservador, né? Então, o conservadorismo meio que freia pautas de diversidade, pautas progressistas, e é nosso papel não deixar isso morrer, não deixar isso parar. Eu só digo que a gente só pode parar de discutir algo quando esse algo é resolvido, né? Hoje, a gente não discute mais, por exemplo, o voto feminino. Exatamente. O voto feminino é padrão, ninguém discute. Mas na década de 30, era uma das pautas mais importantes. Por que as mulheres não podem votar aqui no Brasil? Verdade. Lá nos Estados Unidos, você não discute mais se uma pessoa negra pode ou não usar o mesmo ônibus, beber água no mesmo bebedouro. Hoje, é uma pauta que se resolveu. Mas há 40, 50 anos atrás, era uma pauta extremamente necessária. Hoje, a gente ainda discute letalidade policial. E a gente discute letalidade policial porque não foi resolvido, porque não teve uma solução. Então, enquanto não resolver, a gente precisa falar. Legal. E agora, voltando um pouco sobre a participação do Felipe na casa, você ainda tem contato com algum participante da sua edição, Felipe? Que você até hoje você fala às vezes? Cara, a gente acaba mantendo um acompanhamento de rede social, né? Intimidade familiar, de eu frequentar a casa dessa pessoa frequentar a minha casa, infelizmente não. Eu digo infelizmente porque eu gostaria muito de ter a oportunidade de ser mais próximo dessas pessoas, né? São pessoas queridas, são pessoas que fizeram parte da minha vida, mas que, como já era de se imaginar, cada um seguiu o seu rumo. Mas eu ainda tenho um contato mais próximo com o próprio Rafinha, que é o campeão da casa. Ah, que legal. Da edição. O doutor Marcelo, por redes sociais, a Thalita, por redes sociais, a Tatiana, por redes sociais. Então, a gente ainda se acompanha um pouquinho em posts de Instagram, mas aquela relação de vamos viajar juntos, vem conhecer minha família, eu vou conhecer a sua família, eu acho que ela foi se esvaziando ao longo do tempo. 17 anos também, né, Andrade? É um tempo bom. E o mais engraçado, Felipe, que, cara, eu tô aqui parado observando e refletindo tudo que você falou, cara, é uma aula ouvir você falar em relação a tudo que aconteceu, o que está acontecendo, são pautas relevantes para a nossa sociedade, tá? Então, assim, cara, eu só tenho que agradecer. Eu chego a me arrepia de ouvir, que então, assim, é uma aula do que você está falando pra gente aqui. Vai, muito obrigado, real. Gente, mas eu agradeço a oportunidade, eu agradeço o espaço. Eu só digo daquilo que vivo, né? Eu só realmente falo aquilo que eu vivo ou aquilo que eu estudei para falar. Mas nós somos nutridos de uma série de profissionais que entendem dessa pauta, que trabalham sobre essa pauta e que tem muito mais propriedade para falar do que eu, tá, gente? Então, eu não quero aqui, de nenhuma forma, suprimir o trabalho dessas pessoas que, de fato, estudam, trabalham, executam. Eu só trago um pouquinho da experiência do que eu vivi, do que eu estudei, do que eu me preparei para falar também, mas te agradeço pelo reconhecimento. Tá um bate-papo maneiro, né, Andrade? E assim, é um trabalho assim, constante mesmo, tá? Que a gente nunca para. Então, sim, assim, lógico. Sempre volta debatendo também. Exatamente. Agora, meu amigo, eu também quero te fazer uma pergunta referente à casa atual. Eu queria que você listasse pra gente a diferença da tua edição para a edição atual agora. Você acha que teve muita diferença, assim? Eu queria que você falasse um pouquinho, não só nessa casa atual agora, mas dos programas após o seu, até agora. O Big Brother é outro jogo. Big Brother é outro jogo. Eu digo que o Big Brother foi um jogo.
eu acredito que o Big Brother teve 3 fases muito claras assim, na nossa mentalidade. Eu acredito que até a 10ª edição, né, porque imaginava-se na época que a 10ª edição seria a última, e naquela edição a Globo fez uma primeira mudança bem grande, que foi convidando ex-Big Brother. Sim. Se não me engano, foi a primeira edição que tivemos ex-participantes. Depois, a segunda mudança foi pós-pandemia, depois de 2020, acho que foi na edição 2021, que, na verdade, foi na edição 2020, né, que entraram os famosos, acho que foi a edição que entrou o Fiuk, que entrou o Copo Babu, enfim. E aí foi a segunda grande mudança do Big Brother, já acompanhada pelas redes sociais. E hoje em dia as pessoas entram muito mais preparadas no Big Brother, né? Antigamente você ia muito na cara e a coragem, falava, não, vamos ver o que vai dar, vamos tentar, e seja o que Deus quiser. Hoje em dia você faz um media training antes, hoje em dia as pessoas fazem tratamento estético antes, viu, a irmã da Graciane. Vai devendo para casa. Tem de tudo, tem de tudo. Então a gente faz um trabalho as pessoas fazem um trabalho de mídia social prévio. Então eu lembro da Manu Gavassi, que deixou uma série de posts pré-programados, a própria Boca Rosa, que deixou uma série de posts pré-programados. Então, e a gente já entra mais, vamos colocar assim, mais cascudo em relação ao jogo. Ninguém quer ser planta. Eu digo que talvez eu tenha sido a primeira planta institucionalizada do Big Brother, porque eu não lembro do termo planta antes da minha participação. E depois as pessoas começaram a falar do planta. As pessoas têm medo de ser planta hoje em dia. Então as pessoas entram, de fato, para serem vistas, para aparecer. Diferente da minha estratégia. A minha estratégia era eu ficar o mais neutro possível até faltando 4 semanas, 5 semanas para o programa acabar. É uma estratégia. Porque ali eu já ia... Era uma estratégia. Era a minha estratégia. Eu não queria entrar no debate com pessoas no começo do programa para minimamente eu ter maior espaço de exposição na segunda metade do programa, porque eu tenho um menor número de pessoas dentro da casa. Então eu ia, na minha cabeça, né? Eu ia aparecer mais tempo porque teriam menos pessoas dentro da casa. Infelizmente, a estratégia não deu certo, mas era uma estratégia. Mas tem gente que utiliza essa estratégia até hoje, dá certo. A Amanda utilizou essa estratégia. Eu vou falar da Thelma. Eu acho que ela utilizou a mesma estratégia, que no começo ela ficava mais retraída. E ela foi se soltando na parte final. Não tem estratégia errada e estratégia certa. Porque, na verdade, no Big Brother é o seguinte, fuja do paredão. Enquanto você puder fugir do paredão, você tá indo. Mas lembrando que planta, o que é planta? Exatamente. Aquele que não faz nada. A planta no jogo é aquela pessoa que vai ficando ali escondidinha, aquela pessoa que não se envolve com nada. Mas esse é o problema, porque as plantas chegam no final e o que acontece? Ganha. Então, assim, hoje eu acho que as pessoas não estão deixando isso acontecer mais, não. Deixa eu fazer uma defesa. Deixa eu fazer uma defesa para o grupo das plantas. Se a pessoa chegou até o final, e venceu, ela não foi planta. Exatamente. Né? Então eu digo, por exemplo, você pode não gostar da Amanda, por exemplo. Eu adoro a Amanda. Não foi de longe. Ela não foi a personagem mais destacada da edição dela. Mas se ela conseguiu chegar na final e ela atraiu a maior parte dos votos para que ela vencesse, ela não pode ser considerada uma planta. A mesma coisa a Thelma. Se a Thelma fez na estratégia dela de evitar embates para que ela chegasse até o final com o menor número possível de paredões e ela venceu, ela passou longe de ser uma planta. E lembrando que... Vou dar uma outra estratégia que teve a sua efetividade, mais ou menos. A VTube. A VTube passou 11 semanas sem ir no paredão. Eu ia falar isso exatamente agora. Na minha edição, o meu programa teve 12 semanas. Ou seja, a VTube teria ido até a final sem ir para o paredão. Estratégia. Então, quando ela foi para o paredão, ela saiu com 91% de rejeição. Bastante coisa. Então não existe, é como o Henrique falou, não existe estratégia certa ou errada, porque isso depende muito do contexto em que você se encontra. O Domini foi campeão indo para vários paredões. O Babu foi recordista de paredão. Exatamente. E não foi campeão. Então é muito individual a história, não só a história do candidato, mas a história do programa, a história da edição.
são coisas que não dá para comparar uma a outra. Exatamente. O Felipe citou agora o Domini, que foi da edição da Elaine, que foi nossa entrevistada também aqui. Então a galera que tá assistindo esse podcast que o Felipe tá gostando, assiste também os outros podcasts que tem aqui no nosso canal. Tem com o Dilcinho, com a Elaine, e vamos ter outros participantes aí conversando com a gente. E complementando aqui, lembrando que eu adoro a Thelminha e a Amanda. Eu sempre defendo eles aqui. Né? Porque, na verdade, cara, é como o Felipe acabou de falar, estratégia, cada um tem a sua e quem ganha é o melhor. Então, assim, possa ser que não seja um participante relevante para aquele momento ou para aquela edição. Mas eles foram campeão, então, assim, ó, Thelminha e Amanda, parabéns. E venha pro nosso programa aqui. Estão convidadíssimas. Estão convidadíssimos para vir participar do nosso bate-papo aqui. Será uma honra recebê-la. Então fica aí. Mas eu amo as duas. Não, E eu gosto. E lembrando também, Felipe, que a Thelma, na edição que ela participou, tinha que ser ela. Não dava pra ser outra pessoa a ganhar o programa que não fosse a Thelminha. E eu sempre deixo bem claro nas entrevistas. Eu falo pra você que eu gostava do Prior, do estilo dele. Eu gostava na época. E o Babu, e ele voltando no Babu, o Babu é um fenômeno. Então, assim, não tem como dizer assim, passou no programa despercebido. E foi pra vários paredões. O Babu foi bem também gostava dele. O Babu e a Thelma, né? Eles estiveram juntos no programa e eles trouxeram uma experiência que eu tinha falado quando eu participei 10 anos antes deles. Que é de a gente se sentir sozinho, da gente não ver uma pessoa que tem uma história de vida parecida com a sua. A Thelma mesmo fala que quando ela viu o Babu, ela se sentiu protegida, acalentada, porque tinha uma pessoa que sabia o que ela vivia. E o Babu já disse que quando ele viu a Thelma, ele ficou super feliz de ver uma mulher preta, uma mulher forte, uma mulher estudada, porque a Thelma é médica, e que quebrava esses estereótipos da mulher negra no programa junto com ele. Então, um ajudou o outro. E aí, retomando um pouquinho que nós falamos anteriormente, quando eu me vejo sozinho dentro da casa e não tinha ninguém que não só compartilhava de uma história parecida com a minha, mas não entendia a minha história, não entendia o que eu queria dizer, você acaba se apagando como jogador também. Você acaba murchando, né? Porque é aquilo, né? Você não está se sentindo seguro para se posicionar, para jogar, para agir como se espera dentro de um programa do Big Brother. Concordo. E a gente falamos sobre estratégia agora. E se você recebesse um convite para entrar em outro reality show, você aceitaria hoje em dia, Felipe? E aí, manda ver. Nunca. Hoje, o Felipe de hoje, mais velho, já não quer saber disso. Nem o mais novo, tá? O mais novo também não participaria. Nunca participaria da Fazenda, nunca participaria do namoro com ex, como é que é? De férias com ex. De férias com ex. Ilhados com a Fazenda. Nunca. Não. O único programa que eu participaria, além do Big Brother, era o Aprendiz. Eu gostava muito da dinâmica do Aprendiz. Né? Gostava mesmo. Mas já não existe o Aprendiz há um bom tempo. Então, eu acho que reality show, para mim, foi o Big Brother, experiência única, para nunca mais. Foi uma boa participação. Exatamente. Né, Andrade? E voltando aqui, Felipe, o que você achou do documentário e da tua participação? Porque teve uma polêmica aí que muitos participantes relevantes, que poderia ser citado no documentário, não foram. E ficaram chateados. Muito. E aí eu vou voltar nessa questão. O que você achou do documentário e da tua participação do programa? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Imagino ter sido um orgulho, né? A Globo você ter aparecido no documentário, né, Felipe? Vocês sabem que eu tenho uma palestra falando sobre diversidade no Big Brother. Essa palestra existe há 4 anos, desde 2021 que eu montei essa palestra. Então, eu acompanho, principalmente eu procuro estudar o histórico do Big Brother para poder falar nas minhas falas. No programa, até a edição de 2025, né, então até o final de 2024, tinham entrado no programa 407 pessoas. E no especial, no documentário, participaram um pouco mais de 20 pessoas. Então, eu digo que eu estou no grupo dos 5% que foram convidados para esse especial. Que legal. E isso é muito, muito, muito gratificante. Né? Eu entendo que a minha participação como disputa não foi das mais marcantes. Eu reconheço isso. Isso não atinge a minha vaidade. Eu reconheço que a gente
ali tranquilamente 50 participantes mais marcantes que eu, mas o convite surgiu justamente porque eles sabiam que eu tinha essa palestra. E eles queriam contar histórias do Big Brother que não foram contadas anteriormente. Então, por isso que eles deram voz para personagens como eu, por mais que eu tenha tido uma participação muito breve, uma participação muito pequena, mas eles deram voz para minha fala, eles deram voz para Solange, que passou por um caso extremo de racismo no Big Brother 4, e à época não foi entendido como racismo. Na época o pessoal entendeu de, é briga de programa, mas ela sofreu ofensas raciais da Marcela, do Big Brother 4. Histórias como da Leidiane, que também participou do programa como o meu. Então é óbvio que existem uma série de personagens que poderiam participar do programa, mas talvez esses personagens já tiveram as suas histórias contadas em outras oportunidades, né? E o intuito do programa, do especial neste momento, foi contar histórias que foram esquecidas ao longo do tempo, ou histórias para além da participação, como foi o caso do Fernando Fernandes. Poxa, a história do Fernando Fernandes, ele ficou famoso, ele é funcionário da Globo e tudo mais, mas poucas pessoas sabiam como ele enfrentou a questão da lesão na coluna dele, que o deixou paraplégico. Então, a preocupação da direção foi essa. Vamos contar histórias que não foram tão conhecidas ao longo do tempo. E, de novo, eu me senti privilegiado em estar no grupo de 20, 25 pessoas que participaram desse especial. Que legal, né? Imagino, eu no lugar do Felipe também ficaria feliz demais de ter sido chamado para participar desse documentário. Falando da sua saída da casa também, Felipe, você recebeu algum convite para fazer alguma publicidade? Como é que foi a sua saída na época da casa? Aquele boom, Felipe saiu da casa, como é que era esse contato com publicidade? Cara, foi uma loucura, mas tem que levar em consideração, eu digo que são 2 parâmetros. Foi uma loucura para um anônimo e saiu famoso, que foi o meu caso. Então, principalmente no primeiro mês, nos primeiros 2 meses, sair na rua era separado o tempo todo. Aeroporto, teatro, eu fui expulso de 2 shopping centers, fui expulso porque gerou tamanha movimentação que a segurança falou, eu não consigo garantir a sua segurança. Mais fácil o senhor se retirar. Mas se esvazia muito rápido, né? Então, pensando no primeiro padrão, eu sendo anônimo e me tornando ex-Big Brother, é uma loucura absurda. Agora, comparando eu como ex-Big Brother com outros ex-Big Brothers, e principalmente com ex-Big Brothers atuais, com redes sociais, com Instagram, com Twitter, com TikTok, foi ínfimo. Pequenininha, né? Então, eu vejo na minha edição, os ex-participantes que estiveram comigo naquele ano tiveram muito mais oportunidades profissionais do que eu. Né? Eu participei de alguns desfiles mais para o interior do Brasil, então eu desfilei para a marca de calça jeans, eu fiz desfile para uma feira de bonés, na época que eu usava boné. Então, essas campanhas menores eu fiz, mas eu não estrelei comercial de televisão, eu não estrelei campanha na própria Rede Globo. Então, são padrões diferentes que a gente tem de relevância, né? Vamos colocar assim. Exatamente. Mas foi bacana, foi uma experiência legal, assim, de ser famoso por um período. E quando você sai hoje em dia nas ruas, a galera ainda para? E o Felipe do Big Brother, como é que é hoje, 17 anos depois? Você é reconhecido? Não. No meu caso, como eu falei, eu fui muito reconhecido no primeiro ano. Primeiro ano, sim, até porque eu era a edição mais recente, então era curioso sair para lugares públicos e as pessoas se conhecerem. Eu atraí muito a criançada e as senhoras, né, as senhoras de idade, porque como eu fui o primeiro monstro da história do Big Brother, né, eu e o Rafinha, eu fiquei fantasiado de mosquito da dengue. E aquilo foi muito chocante, porque até então não tinham provas em que a pessoa tinha que ficar fantasiada. Então a criançada adorou, a criançada amou. E as senhoras me via como aquele bom moço, aquele bom menino, porque eu era novinho, tinha 20 anos e tudo mais. Mas conforme o tempo passou,
eu voltei ao anonimato totalmente. Hoje, eu já tive algumas pessoas que vieram conversar comigo em trem, em metrô. Eu ando de transporte público, tá, gente? Ou seja, o Felipe normal. Então, exatamente. E vieram falar comigo por culpa do documentário. Na verdade, elas não vieram falar comigo, elas vieram tirar dúvida se eu era o rapaz que elas tinham documentário. Elas não associaram eu como ex-Big Brother, mas a imagem de alguma forma ficou presente, que elas falaram: você é o moço que participou do documentário, certo? Sim, sou eu. Aí pergunto: você também é ex-Big Brother? Sim, sou eu. Isso aconteceu 2 ou 3 vezes. Ah, que legal. Mas ainda é muito pouco. Assim. Eu digo que são pessoas que devem me acompanhar de alguma forma nas redes sociais. Exatamente. Porque, novamente, eu não estou no rol dos 50 rostos mais reconhecidos do Big Brother. Isso é interessante, né? Mas eu queria também entender um pouquinho, quando você saiu da casa, você teve alguma assessoria te orientando essas coisas mais ou menos? E como foi na tua saída? Nada? Não. Assim, a Globo dá um suporte, e aí vale reconhecer que a Globo colocou à disposição psicólogo para mim. Então, se precisar conversar com alguém, tem o nosso psicólogo aqui. Mas eu estou falando de 17 anos atrás. Até o tema de saúde mental não era tão abordado quanto hoje. Exatamente. Aqui fora eu tive problema com alguns aproveitadores, né? Porque, novamente, a gente ia entrar nessa pauta. Eu não era do mundo artístico, da fama, não sou do mundo artístico, e de repente apareceram 2 ou 3 empresários falando: eu agencio tal pessoa, eu agencio tal empresa e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você se deixa levar até pela empolgação. Né? Até pela empolgação você acaba indo. Mas eu digo que são aproveitadores porque, assim, na hora que eu precisei, de fato, que alguém falasse: vamos atrás de trabalho para você, eles sumiram. Então, eles aproveitaram enquanto as pessoas me procuravam, mas quando eu precisava procurar trabalho, né, eu bater na porta das empresas, eles sumiram. Isso é complicado. Então, eu digo que não tive. Então, resumo da obra, eu não tive um suporte. Fui muito mais de tentar ir sozinho, mas até certo ponto eu também não fui atrás, tá? O meu intuito nunca foi ser famoso. O meu intuito era ser rico. Queria sair de lá milionário, não necessariamente famoso. Entendi. Já falamos bastante sobre o Felipe na casa, né? Agora eu queria fazer uma pergunta sobre uma história que eu vi na internet, o Andrade, que é o seguinte: você quando saiu do programa, Felipe, você realizou um sonho de comprar um Fusca, tá certo? E você foi roubado depois desse Fusca. Você conseguiu recuperar esse Fusca ou conseguiu comprar outro já? Me fala um pouco da história do Fusca aí. Não, esse Fusca era um sonho de garoto. O que eu comprei depois que eu saí do programa, ele era um sonho de garoto. Eu sonhava, e não é com qualquer Fusca, tá? Tinha um carro específico, tinha um veículo específico. E qual era a cor? Era um Fusca vinho. Ele era da cor vinho, assim, bem escuro. E o curioso da história é que quando eu fui pro paredão, o ex-proprietário, o dono do carro que eu queria comprar, foi no meu paredão. Ele apareceu na televisão. E até estranhei, porque ele não é da minha família. Ele é muito amigo meu, né? Ele é irmão mais velho de um grande amigo meu, mas ele não é da minha família. Eu achei estranho ele estar lá no paredão. Mas, enfim, para resumir a obra. Eu saí do programa, o dinheiro que eu consegui juntar, eu comprei o Fusca, comprei o carro desse meu amigo, fiquei com o carro 1 ano e meio. Consegui usar o carro durante 1 ano e meio. E eu ia com ele para cima e para baixo. Então, eu ia para as festas, eu ia com o Fusca, eu ia fazer, como é que se fala? Presença VIP. Eu ia com o Fusca. Com Fusca? Que legal. Era o meu sonho. Eu queria usufruir aquilo. Mas me roubaram o carro. O carro foi roubado e eu nunca mais encontrei. Se você vê um Fusca vinho na rua, você já vai achar que eu quero o seu, né? Você sabe que durante uns 3 anos, meu carro foi roubado em 2009. Até 2012, as pessoas viam o carro vinho na rua, tiravam foto e me mandavam. Juro por Deus. O pessoal tirava foto e falava: Felipe, eu vi um Fusca na região tal de São Paulo.
eu falava, tira foto da placa, tenta tirar foto da placa. As pessoas me mandavam foto do carro, mas eu nunca mais achei o carro. E agora, há 6 anos atrás, eu me presenteei, eu me dei de presente de Dia dos Pais um Fusca novo. Agora o meu Fusca é branco, tem um Fusca branco. Ah, que legal. É isso aí. Tá vendo? Isso é mais importante. É o nosso primeiro de casa. Ah, que bacana, né, Andrade? Lembrando, galera, para você não deixar de se inscrever no nosso canal, dar o like. Ativar o sininho. Exatamente. Acompanhar a gente nas nossas redes sociais. O nosso horário sempre é às 19 horas. Terça e sábado. Agora, voltando aqui, Felipe, a gente também aqui conversando sobre tudo que está acontecendo com você antes da casa e agora, como você está atual, você também tem um programa, um podcast, né? Que é sobre... Podpai. Então, eu queria que você deixasse também as redes sociais, falasse um pouquinho do programa e as entrevistas que você faz. Os nossos assinantes também entenderem um pouquinho, por favor. Claro. Como eu falei para vocês, hoje, além de trabalhar na multinacional, eu também sou consultor de diversidade e de parentalidade. Isso vem muito da minha experiência como pai atípico, né? Até para a nossa audiência, pai atípico são aqueles pais que têm filhos neurotípicos, que podem ser autistas, como é o meu caso, pais de crianças com síndrome de Down, pais de crianças que tenham alguma questão relacionada ao TOD, que é o transtorno opressor desafiador, TDAH, que também é uma condição de neuroatipicidade. Então, o pai atípico são aqueles pais que são responsáveis por crianças nessas condições. E isso me provocou o interesse em falar sobre não só a criação dos meus filhos, mas sobre pontos relevantes da sociedade, tendo como base os filmes infantis. Né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu falo sobre desemprego, tendo como base o filme Meu Malvado Favorito. Ah, que legal. Que legal, cara. Eu falo sobre diversidade, trazendo como ponto de referência o filme dos Trolls, ou Como Treinar o Seu Dragão. Eu falo sobre empoderamento feminino, tendo como base o filme dos Incríveis, porque no filme dos Incríveis 2, quem é a super-heroína é a Senhora Incrível, não é mais o Senhor Incrível. O Senhor Incrível vira um dono de casa. Então, o meu exercício aqui é de provocar reflexões, tendo por base filmes que a criançada gosta, que a criançada assiste, mas de temas relevantes para a sociedade como um todo, né? Exatamente. Lembrando, galera, que como o Felipe acabou de falar sobre autismo, vamos explicar para as pessoas entenderem o que é o autismo, né? Aqui a gente o que é ser autista hoje? Dificuldade para interagir socialmente, como manter o contato visual, identificar expressões faciais e compreender gestos comunicativos, expressar as próprias emoções e fazer amigo, dificuldade na comunicação, caracterizada por uso repetitivo de linguagem e dificuldade para iniciar e manter diálogo. Então, assim, é bem interessante o que o Felipe falou, porque, assim, às vezes as pessoas não entendem. E eu hoje, Felipe, como eu vou falar sobre autismo também, eu tenho muitos clientes meus, adolescentes de 5 a 14 anos, que são autistas e chegam na minha empresa, eu sempre falo assim, que ele escolhe a pessoa. Então, assim, eu tenho alguns que me abraçam. Gostam de você. Gostam de mim, me abraçam. Então, assim, eles escolhem a gente para gostar. Então, assim, isso é muito legal. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho da tua vivência, como você hoje é pai de um garoto autista. Eu digo que o autismo, ele já é reconhecido como um espectro, porque ele é uma questão muito ampla, né? É difícil você encaixar pessoas autistas dentro de caixinhas pré-determinadas. Vou usar como exemplo o meu filho. O meu filho, ele tem grandes dificuldades sociais e comportamentais, mas do ponto de vista cognitivo, a inteligência dele é preservada, a coordenação motora dele é preservada, a motricidade. A motricidade é a pessoa conseguir subir escada, descer escada, pular, correr, tudo 100%. No caso dele, as questões do autismo afetam muito mais a forma como ele se comporta em sociedade
e como ele socializa com as pessoas ao seu redor. Mas eu conheço outros autistas com comportamentos totalmente diferentes do meu filho. Totalmente. E os dois estão dentro do espectro autista. Então, a recomendação que eu faço é que os pais estejam muito atentos a qualquer tipo de comportamento que fuja da normalidade. O que são comportamentos que fujam da normalidade? Poxa vida, eu tenho um filho de 1 ano e meio, que está com dificuldade para engatinhar, está com dificuldade para se manter sentado, durinho, ou que não faz contato visual, ou que tem alguma dificuldade para emitir sons, e não é necessariamente falar palavras, tá? Às vezes é emitir grunhidos, de fazer papá, mamã, TT, são sinais que precisam ser investigados. Eu não gosto de falar, de bater o martelo e falar, é autismo. Não, eu acho que vale acompanhar com o pediatra e o pediatra vai destinar da melhor forma possível. Mas façam isso porque o diagnóstico precoce muda muito a qualidade de vida, não só da criança, mas das pessoas ao seu redor. Né? Porque o autismo, ou qualquer condição, né, que afete as crianças, ela muda a dinâmica familiar. Então, hoje eu não penso, o autismo não afeta só o meu filho porque ele é autista, mas afeta a minha filha mais velha, afeta a mim e a minha esposa como os pais deles, afeta os nossos pais que são os avós, afeta as primas que se relacionam comigo de uma forma diferente e os tios que se relacionam comigo de uma forma diferente. Então, a minha dica é: identificou alguma coisa que vocês entendam que não seja o normal, o comum, o tradicional, procure ajuda médica. Vai ser melhor para todo mundo. É isso legal, aí, né? É isso aí, galera. Vamos agora voltar para casa atual? Não, e agora, antes de a gente entrar na parte da casa atual, né, já abordamos bastante sobre o Felipe, a edição dele. Queria só que você falasse, Felipe, o que mudou naquele Felipe de 2008 para o Felipe de 2025, antes de a gente entrar na parte do BBB 25. Vocês dizem todos os aspectos, né? O que mudou daquele menino, né, que entrou com 20 anos no Big Brother pro Felipe de hoje em dia? Se pudesse falar a principal mudança, o que mudou? Caramba, eu mudei muito nisso. Exatamente. Pai, apresentador, palestrante. Eu vou entrar na brincadeira, né? Que começou com uma ofensa nas redes sociais, mas eu entrei na brincadeira. A primeira coisa que mudou foi o meu manequim. O meu manequim aumentou bastante. Passamos dos 40, meu filho. É isso aí que acontece. Mas eu acho que mudou praticamente tudo, porque eu tô com 38 anos, eu entrei com 20. Ou seja, eu tenho, pós-Big Brother, quase o mesmo tempo de vida que eu tinha quando eu entrei no Big Brother. Caramba. Você entende? E quando você tem 20 anos... Quando nós temos 20 anos, nós temos muitas certezas na vida. Eu vou fazer, vou acontecer, e muitas esperanças, e muita energia, mas a gente tem pouca experiência. A gente apanhou pouco da vida. Hoje, eu com 38 anos, eu estou um pouco mais cascudo nesse sentido. Eu apanhei um pouco mais a vida. Por isso que eu falei que eu seria um cara mais observador, eu seria uma pessoa mais ativa em buscar aquilo que quero. Então, o que mudou do Big Brother para cá é que eu amadureci, eu vivi, eu segui a vida, né? Então, eu tenho a oportunidade de envelhecer, né? Eu digo que eu não tenho vergonha do meu RG, eu tenho 38 anos com todo orgulho. Então, eu tenho a oportunidade de envelhecer, eu tenho a oportunidade de ter formado família, eu tenho a oportunidade de muitas pessoas que me acompanharam naquela época, estão comigo até hoje, meus pais, meus irmãos, meus amigos. Então, o que mudou é que a vida continuou. Eu não fiquei preso àquele sonho ou àquela imagem de ser um ex-participante, de viver de reality show, de buscar fama a todo custo, de querer manter na memória dos holofotes a qualquer preço. Então, graças a Deus, eu consegui me desvencilhar disso e a vida seguiu.
Que legal, né? Isso aí, cara, ó, e assim, parabéns mesmo, é uma aula de entrevista que você tá dando pra gente aqui. Tá um bate-papo maneiro, tá maneiro. Tá muito maneiro. Agora vamos voltar aqui pra casa atual. A galera fica assim, cadê o BBB 25? Vamos entrar agora Vamos nessa entrar parte. na parte principal aqui agora, porque na segunda teve o Sincerão, vamos voltar na terça, né? Na terça-feira. Antes da gente começar a falar sobre esse resumão, queria que o Felipe falasse, né? Você tá assistindo o programa, o que você tá achando um pouco? Felipe, fala um pouquinho pra gente. Olha, meus amigos, eu estou acompanhando muito mais por redes sociais do que acompanhando de fato o programa. Tá? Eu estava comentando antes da gente começar a gravação aqui, a casa ainda está muito cheia, então é até difícil de eu gravar nomes, de eu decorar quais são as duplas, qual é a relação entre eles. Então, eu normalmente deixo passar o primeiro mês do programa, as primeiras 4 semanas, para aí eu me engajar de fato no programa. E é o que tá chegando agora. Estamos na 4ª semana, né, Andrade? Fala aí. Então vamos falar do Sincerão de segunda-feira, vamos falar da eliminação de terça, quarto secreto, prova... Show de quarta. Uma minha dupla que eu amo. Eu era muito Tu gosta fã. da Sandy Júnior? Sandy Júnior, era muito novinho, também eu era e sou fã demais. E também teve Chororó, os pais. Então, assim, Chororó, né? Uma família ali, né? Nova liderança que ontem o João Gabriel, que ganhou. Sim, João Gabriel. Então, assim, vamos falar primeiro do Sincerão. Sim. Vou jogar a bola pra você, meu parceiro. O que você achou naquele serão? Tava na hora de começar? Então, eu ia entrar nessa parte. A gente pensa igual, né, Andrade? Nós somos uma dupla perfeita, né, Andrade? Deixa eu te falar. E na segunda, nós tivemos esse Sincerão, né? E que teve a parte... O principal que ficou marcado ali foi o Diogo e a Vilma, que foram completamente atacados pelos outros participantes, né? Exatamente. Na minha opinião, até um pouco exagerado. Na minha opinião, não tinha necessidade. O Diogo tomou 6 tortadas na cara e a Vilma 5, Andrade. Muita coisa, né? Eu gosto de torta, é mais torta doce, mas tanta torta doce assim na cara, ninguém aguenta, né? E eu ia até te fazer essa pergunta também, né? Se você achava que tinha necessidade do Diogo e da Vilma serem atacados dessa forma, né? E aí, Felipe, o que você acha? Porque, só pra te explicar um pouquinho, Felipe, o que aconteceu, o Diogo, ele tá sendo atacado pelos participantes. Exatamente, a gente tem que lembrar o que aconteceu para as pessoas entenderem. Ele tá sendo atacado pelos participantes, pra galera às vezes tá um pouco por fora, por quê? No paredão de domingo, o Diogo ajudou a colocar a Aline no paredão. Só que a Aline não foi pro paredão porque ela conseguiu voltar na prova bate e volta. Mas se não voltasse, ela iria pro paredão. E lembrando que ele tinha uma fé, né? Um casalzinho ali. Ainda tá tendo, só que tá um pouco afastado, né? Exatamente. No caso, ele tinha uma relação com a menina dentro da casa, né? Eles estavam se conhecendo, chegaram a ficar. E ele ajudou a colocar a menina no paredão. Aí ele tá sendo crucificado dentro da casa por conta disso, Felipe. O que você acha disso? É um risco que ele correu, porque você faria igual? Ele poderia ter pensado. Ele tinha quatro duplas pra votar e ele votou logo na dupla que era da menina que ele tava ficando e outra pessoa. O Big Brother, ele é um jogo que você precisa equilibrar muito bem a sua visão de jogo com o seu relacionamento interpessoal dentro da casa. É muito importante isso. E eu acho que ele pecou, porque ele pensou 100% no jogo e ele esqueceu da pessoa que, querendo ou não, era a mais próxima dele, ali, tirando a mãe dele, isso. Né? Tirando a própria mãe. E isso mina não só a relação dele com a Aline, mas mina a confiança das pessoas na casa com relação a ele, porque se ele fez isso com a Aline, como é que eu vou criar uma aliança com ele? E isso pode minar também a forma como o público vê o Diogo. Né? Eu não quero crucificá-lo, porque, de novo, eu estou acompanhando muito pouco. Uhum. Mas a forma como a população de fora entende, fala, ele foi falso, ele foi traído, ele isso, ele aquilo. E ele dificulta, porque na hora que ele bater no paredão, o índice de rejeição dele pode ser maior ou menor, a depender de como ele vai contornar esse fato. Agora, eu não teria tomado essa atitude, eu teria brigado para que ela fosse a minha última opção. Ou deixasse claro, né, diretamente para a Aline, que o que a gente vai viver aqui de beijo, de abraço, de afago, não tem nada a ver com o jogo. Você vai fazer o seu, eu vou fazer o meu. É complicado, né? Na hora que for de curtição, na hora que for de festa, a gente vai curtir, mas fora isso, cada um faz o seu. O que é muito difícil de ser feito. É muito difícil de você dissociar o jogador das relações
afetivas, amorosas. O que acontece é que eu acho que estão pegando muito pesado com ele, Andrade, porque assim, agora, ontem mesmo eu tava assistindo e ele e a mãe estão ficando até um pouco excluídos do resto da casa, né? A Graciane falou que ele é um homem merda por conta dessa atitude dele, né? Eu acho que você resumir um homem ou qualquer pessoa por conta de uma atitude é algo muito grave também. Eu acho que a Graciane tá pegando muito pesado com ele. Essa é a minha opinião. O que você acha, Andrade? Então, eu vou discutir sobre essa pauta com você, mas antes vamos dar os números aqui de como foi a eliminação, certo? Então, assim, a Giovana, o Tadeu deixou bem claro que ali era eliminação individual. Sim. Então já caiu os negócios de dupla que não existe mais. E aí a Giovana saiu com 52,61%. A Grazi foi pro quarto secreto, que eu simplesmente... Na verdade, vamos esclarecer uma coisa aqui. Marcelo Dourado, pelo amor de Deus, a gente não queria quarto secreto uma hora dessa. Esperar mais, terceira semana... As pessoas votaram pra eliminar. Não era pra ser quarto secreto. Então, assim, voltamos pra eliminar a Graciane e a Giovana. Então, não saiu, aí botou ela pra quarto secreto, ela falou que ia voltar com tudo. Vamos ver o que vai esperar. Voltou ontem, né? Voltando aqui, a Giovana foi eliminada com 52,61. Segundo lugar ficou a Daniele Hipólito, com 17,07. E o Diego, que é uma surpresa, está sendo favorito por enquanto, com 4,46%. Na verdade, quem tinha ficado em segundo foi a própria Graciane, em terceiro a Dani. Exatamente. Em quarto a pergunta que eu faço, Andrade, o que a Daniele está fazendo dentro da casa ainda, Andrade? Daniele não está fazendo nada, Andrade. Estão de férias. Eles estão de férias. Estão de férias, Felipe. E aí? É o que a gente fala, Felipe. Tá sendo planta e isso que eu entendo. Aí a população mantém as pessoas. O brasileiro, às vezes, não sabe votar muito bem, né, Felipe? E a Dani continua na casa. Então, é o que eu falei. Eu acho que é difícil eu falar, porque eu também usei de uma estratégia em que eu queria ser, neste começo, o menos visto possível. Neste começo. A diferença é que a Daniele Hipólito, ela entrou com uma expectativa por ela ser famosa. Sim. A Daniele Hipólito é medalhista olímpica. Exato. Então, houve uma... E ela entrou com o irmão, né? Então, houve uma expectativa de movimentação muito maior. Mas ela nunca prometeu isso, gente. A Daniele Hipólito, fora do Big Brother, nunca foi uma figura que foi conhecida pelo seu posicionamento ou por polêmicas. Exatamente. É diferente você esperar isso da Daniele Hipólito e você colocar, por exemplo, sei lá, deixa eu pensar numa pessoa que é famosa e colocar uma Suzana Vieira. A gente sabe que a Suzana Vieira vai chegar lá e vai botar a casa. O próprio irmão dela, o Diego, ele tem uma personalidade completamente diferente. O Diego é um cara de falar mais, tem uma personalidade mais forte. São irmãos, só que com personalidade diferente. E, de novo, entra a personalidade, entra a forma como se relaciona com as outras pessoas, que aí... De novo, o Big Brother não é um ciclo de amizade onde você tem intimidade e segurança para falar com as pessoas. É uma competição. Então, existem pessoas que lidam de uma forma diferente da outra. Pessoas que ficam mais abertas, mais corajosas e pessoas que se retraem. Mas é complicado você falar assim que ela é uma planta, porque, de novo, a casa tem 25 pessoas, 24, 23 pessoas, mas agora eu vou parafrasear o discurso de coach. A gente continua com as mesmas 24 horas. Então, a Globo, vamos pensar como a produção da Globo pensa. A Globo tem 24 participantes, elas filmam 24 horas por dia, cada um deles, e eles precisam condensar isso numa edição de 1 hora por dia. Verdade. Então, se tem pessoas que estão movimentando de uma forma um pouco mais ativa, a gente vai mostrar elas. Não é que a Daniele necessariamente seja uma planta, mas talvez, no meio de tanta coisa que a Globo precisa mostrar, o da Daniele fica numa segunda prioridade. Mas lá dentro, e eu falo isso porque isso aconteceu comigo, lá dentro eu participava das coisas, eu estava interagindo com as pessoas, eu conversava com as pessoas, mas eu nunca fui o protagonista. Pode acontecer com a Daniele. Talvez, se ela ficar mais 4, 5 semanas, em que a Globo vai ter mais tempo de exposição para ela apareça para o jogo. Verdade. Lembrando que nós tivemos, por exemplo, a própria Amanda nesse perfil. Verdade. A Amanda foi campeã nesse perfil. Ela foi a
aparecer conforme o jogo se desenrolou. Exatamente. Aí Verdade. foi a eliminação, Graciane foi para um quarto secreto, Isso. aí chegou lá e ficou assistindo tudo. E tinha ovo pra caramba. Tu viu que a produção Não, botou olha, 40, mais de eu 40 ovos só pra ela. Eu ela acho ficou que feliz. ela tá feliz. Além de estar comendo sem fazer nada, com seus ovinhos lá, tudo certinho. E aí, teve uma frase da Graciane que eu achei bárbaro. Ah. Ela falou assim, nossa, como esse povo é chato. É. E aí, Se poxa, ela- ela tá numa casa que não tava fazendo nada, saiu da casa, foi pra um quarto e aí achou todo mundo chato. Chato. Principalmente num show de quarta que tinha Sandy Júnior E Chitãozinho e Chororó. exatamente, cantando sucesso assim que a minha infância toda eu ouvi. Aham. Então assim, um beijo pra Sandy Júnior, pra Chororó, pra Chitãozinho, porque eu sou apaixonado, são demais. E aí, moral da história, o que aconteceu? A Grazi volta do quarto secreto e aí o grande irmão fala: todo mundo congelado. É, tu viu? Aqui, eu gostei daquilo ali. Eu gostei daquilo ali. Tem uns Big Brothers na gringa que tem essa prova que todo mundo fica congelado. Eles não fizeram direito porque um do João simplesmente foi lá e... Levantou. Aquilo ali ficou O que marcante. você faria, Felipe? Tem que ficar congelado e o cara vai e se levanta. Quando viu a Graciane, o cara saiu correndo. Felipe, tu ficaria congelado. Lembrando que todo mundo foi pra xepa Exatamente. depois dessa atitude do João Pedro de sair correndo. Isso pra você foi uma estratégia De dele novo. ou ele fez isso Acho que ele foi na inocência, né? De novo, assim, eu vi a cena, eu acho que ele foi na inocência. Eu, particularmente, acho que ele foi na inocência. Mas sim, mas o Big Brother não é jogo de inocentes. Exatamente. Porque fui eliminado, eu não ganhei. Falo que eu não ganhei. Não é jogo de inocência. Então, um ato espontâneo dele hoje pode trazer consequência lá na frente. Porque o pessoal pode falar, poxa vida, ele colocou todo mundo não tá com nada, porque ele ficou feliz, e agora a gente está sofrendo porque tem comida racionada. Porque a comida é racionada no Big Brother, né? Então, as pessoas não vão ter as porções de quem está no VIP. E pessoas com fome são pessoas mal-humoradas. Verdade. Pessoas com fome são pessoas que não gostam de conversar, que têm resposta atravessada. Então, uma resposta atravessada que um dê para o outro pode virar um voto lá na frente. E um voto a mais pode ser você estar no paredão ou não. Então, você vê como a dinâmica ela vai ganhando camadas, né? Eu, particularmente, não faria aquilo. Mas eu até vi o Big Brother, acho que foi na Holanda, que um cachorro entrou. E aí eu não sei se eu me seguraria se, por exemplo, entrasse meus filhos na casa. Exatamente, eu ia te perguntar isso. Eu sei do que ele tá falando, eu vi também. Cara, elas são surreais, então assim, são provas dinâmicas que dá pra movimentar o jogo. Mas assim, eu achei legal a dinâmica que o Dourado propôs, que não deu tão certo assim, tá todo mundo na xepa, mas aí entra aquele gatilho. Porque assim, é uma pauta que a gente também vai discutir. Por quê? Eu vou perguntar pra você, na tua edição, você sentiu fome? Você sofreu fome? Passou fome? Na xepa? Na xepa? Gente, passar fome é muito complicado. Exatamente. Ainda mais no Brasil. Mas nós fomos privados. Eu perdi 8 quilos na xepa. Nossa! Eu passei 4 semanas seguidas na xepa, né? E, de novo, foi a primeira edição, é sempre bom falar isso, foi a primeira edição que teve separação de xepa e de VIP. E eu passei 4 semanas seguidas na xepa. 3 ou 4 semanas, eu não lembro se foram 3 ou 4 semanas. E eu perdi 8 quilos lá na casa. Então, é difícil, né? Até porque eu tinha hábitos alimentares, como vocês podem ver. Tá ótimo, tá ótimo. Comer é uma coisa muito boa, todo mundo gosta. Concordo um rapaz robusto, e lá você tem que se controlar, porque eu não posso comer a hora que eu quero, não posso comer na quantidade que eu quero, porque você compra um número X de insumos que tem que durar uma semana, né? Então, que horas eu poderia comer à vontade? Nas festas. Nas festas eu comia à vontade, mas no dia a dia era sempre assim: hoje eu posso comer uma fatia e meia de pão, eu posso comer um ovo. Isso é muito pouco. No meu caso, eu sou uma pessoa que a minha ansiedade eu trato na comida. Então, eu ficava ansioso numa terça-feira pré-paredão ou numa quinta-feira pré-prova do líder e eu não podia comer para tratar da minha ansiedade. Aí o mau humor vai onde? Então, aí o mau humor vai lá em cima, aí eu tinha que gastar a energia na academia. Então, o resumo da obra:
é difícil para quem tem hábitos alimentares assim, robustos passar um tempo na xepa. É complicado. Eu imagino que a Graciane não esteja muito à vontade. Agora não, que ela está no VIP. Exatamente. E ela tá sozinha no VIP agora. A única que tá no VIP sozinha. Mas eu acho, Andrade, que isso foi até uma estratégia do programa de colocar todo mundo na xepa pra movimentar. Igual o Felipe falou, que a galera com fome, a galera vai ficar irritada, vai brigar mais. Vai a Campos. E o Marcelo Dourado pensou, pô, é o seguinte, não estão movimentando tanto, então vai todo mundo ficar com mais fome pra brigar. Como é que, ô Felipe, na xepa, tem direito que é a moela, eu acho que a goiaba, não tem tanta coisa pra comer assim, né? Não tem tanta opção. É menos comida e menos opção de comida. Eu vou falar de novo, vou falar de 17 anos atrás. Exatamente. A variedade era bem pequena. Então era moela, fígado, rabada. Isso. Arroz, feijão, farinha, não era farofa, era farinha e goiabada. Eu acho que é isso ainda. Então, por exemplo, a gente... e leite também podia. Mas a gente não tinha, por exemplo... Tinha ovo? Outros cortes de carne. Ovo tem na xepa? Tinha ovo e tinha pão. Mas não tinham, por exemplo, outros cortes de carne, não tinha leite condensado, não tinha açúcar. Que mais que a gente não tinha ali? Agora eu não me recordo, porque como eu falei, eu passei 4 semanas sem ter... Mas é mais ou menos isso mesmo. E lembrando também, gente, que o tema fome é muito amplo, né? Porque ali ninguém tá passando fome, deixando bem claro que passar fome é uma coisa extremamente diferente do que está acontecendo ali dentro. Porque não hoje tá a população brasileira hoje consegue sobreviver muito bem com arroz, feijão e ovo. Isso. Então, assim, eles têm muitas coisas ali dentro. Então, assim, eu não tô passando fome. Mas, com tudo isso, despertou-se gatilho na dona Delma. Começou a chorar, tadinha. Eu fiquei com pena dela. Eu fiquei com pena dela também, parceiro. E aí ela começou a chorar, e ela falou que despertava gatilho. Porque, na verdade, quem passou fome sabe o que tá falando. Então, assim, eu tô te falando isso de coração, porque eu já passei por isso. Então, assim, você acordar de manhã e você fala assim, meu Deus, não tem nada. Não tem nem água pra você beber. E aí você fala assim, cara, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que ninguém nunca soube e vai saber agora. Na minha infância, antes de a gente ter uma condição de vida financeira melhor, a minha mãe colocava a gente pra dormir mais cedo. E a gente tinha que escolher. Ou você come no almoço, ou você come no jantar. E aí a gente dormia mais cedo, porque a sensação era, se você tá dormindo, você não vai sentir fome. Então assim, e a maioria das vezes hoje as pessoas passam fome porque a gente anda nas ruas do Rio de Janeiro, nessa cidade, metrópole grande, a gente vê a quantidade de pessoas na rua, passando fome, e ali sim que é fome que aquelas pessoas estão passando. Por quê? Porque a pessoa acorda e não tem nem água para tomar. Aquela pessoa fica ali o dia inteiro falando assim, meu Deus, o que eu vou comer? Isso sim que é passar fome. Gente, até deixa um recado, né, para as pessoas que estão assistindo. Quem tiver a condição, em vez de ajudar um morador de rua, às vezes alguma coisa em casa, alguma coisinha que a pessoa às vezes nem vai comer mais. Faz uma marmitinha ali, leva pro morador. Lá em casa, minha mãe, ela sempre faz isso. Doar sempre é bom. Isso, viu? Roupa, comida, o que puder. Por isso que você é meu parceiro de apresentação. É isso, Andrade. Você. Agora, Andrade, vamos falar sobre um tema. Que é aquele tema que o povo brasileiro gosta? Romance, né, Andrade? Treta, romance, fofoca, gosta disso tudo. E a Giovana, que era o casal do Mike na casa, saiu. E ontem ele já tava, na festa de quarta-feira, na verdade, já tava dançando com a Renata. Você acha que pode rolar aí uma aproximação do Mike com a Renata? Porque a Giovana saiu, agora sobrou a Renata. Olha... Que é linda também. Então... Isso aconteceu, abordando aqui, Felipe, eu acho que também você deve ter assistido também, numa edição da Maria Melilo. A Maria Melilo, ela teve uma relação assim. Por quê? Porque ela namorava, ela ficava na casa com o Mau, e aí, do nada, apareceu um homem gigantesco, maravilhoso, que era o Wesley, e aí ela se sentiu atraída. E ela queria os dois. Não, e moral da história, nesse bate e volta, o Mau saiu. Lembra, Felipe, desse paredão? Foi em 2011 isso. Lembro, sim. Ela ficou com o Wesley. Depois ela ficou com o Wesley, né? Aí voltou. E aí o Mau voltou.
pra casa. E agora? Então, possa ser que o Maicon entre nessa vibe aí de ficar com a Renata agora. Eu não sei se você viu que ontem ele falou, e a Giovana? A Giovana, quando a Graciane voltou. Aí ele viu que a Giovana saiu. Eu acho que vai acabar rolando, porque tem muito jogo ainda, Andrade. É, muito. Ainda tem mais de 70 dias pela frente. Então, vamos ver o que vai acontecer. A gente vai chegando aí na nossa reta final do programa, mas tem mais algumas coisinhas pra gente abordar, né? Exatamente. E é bom a gente abordar também agora que essa semana mudou. Agora o jogo é individual, Andrade. O que você acha que pode mudar a partir de agora no programa, né, Felipe? O que você acha que pode mudar agora que o programa mudou e acabou duplo, agora é individual? O que vai mudar, na sua opinião? Eu acredito que a Globo fez isso porque a repercussão não está tão positiva quanto eles esperavam. Eu imaginei que a Globo fosse seguir com o jogo em dupla por mais umas 2 semaninhas. Eu também. Eu imaginei que eles fossem fazer exatamente assim, quando chegasse na metade do programa. Então, na metade do programa agora, o jogo é individual. Eu acho que eles aceleraram isso porque o programa está, como vocês falaram, está muito no marasmo, está muito em águas mansas. Porque a Globo muda dinâmicas para movimentar o jogo. Eu acredito que vai movimentar, mas não agora. Porque, por exemplo, eu não vejo os irmãos Hipólitos jogando de formas tão distintas assim. Eu não vejo as irmãs, né? E uma é transista, a outra é cabeleireira, alguma coisa assim. Camila e Tamires. Infelizmente. Isso. Eu não as vejo seguindo por caminhos tão distintos em escolha, em voto, em posicionamento. Então, eu acho que nas próximas 2 semanas, 2, 3 semanas, mesmo que o jogo já esteja individual, essas pessoas ainda estarão pensando muito em conjunto. E aí, a partir daí, eu acho que as coisas começam a se separar, até porque, sendo jogo individual, as pessoas serão eliminadas individualmente. Então, uma dupla pode se tornar um trio, ou uma dupla pode se tornar uma pessoa individual, ou uma dupla pode se tornar um conjunto de 2 duplas, um conjunto de 2 duplas e uma pessoa que ficou sozinha. Enfim, a criação de alianças, de estratégia de jogo, eu acho que muda totalmente, mas ela não vai ter um efeito imediato. Eu acho que isso vai levar um pouquinho mais de tempo. E, de novo, foi uma artimanha que eu acho que a Globo acelerou para ver se movimenta um pouco mais o jogo. Eu esperava que isso acontecesse daqui a um tempo. Concordo. É até bom tocar nessa parte que o Felipe tá falando, né? E eu acho que nesse momento das separações das duplas, vão ter pessoas que vão se fortalecer nesse cenário. Exatamente. E tem pessoas que vão se enfraquecer, né? No caso, ele citou o Diego e a Dani. Eu acho que, igual ele falou, eu acho que eles vão acabar continuando jogando juntos, até porque a Dani tem um jeito dela mais retraído, mas eu acho que o Diego, ele vai querer, por exemplo, Vitória, Estrada e Matheus. Eu acho que eles adoraram essa separação. Com certeza. Eu acho que talvez agora cada um vai pro seu canto. Aline e Vinícius também. Mas assim, os gêmeos vão continuar junto. Agora assim, vamos passar aqui a formação de paredão dessa semana aqui pra gente fazer uma apanhada aqui e comentar. Formação de paredão triplos. Vamos lá. Imunidade. Tá imune a Graciane já, Isso. porque ela veio do quarto do líder. Sim. Aí tem emparedado. Aí vamos voltar aqui pro emparedado. Na mira... Vai 5 pessoas essa semana. Isso. Que no caso, o João Gabriel... Só pra lembrar a galera, João Gabriel é o líder. Exatamente. O novo líder. Aí no sábado tem a prova do anjo. Sábado, prova do anjo. Aí tem a prova do bate-volta. Isso. Também, né? Então vai ficar assim, emparedado. O líder empareda uma pessoa, 3 na mira, que bate e volta. Aí o bate e volta vai 3 pessoas e 1 se salva. E aí... Vão ser 3 pessoas no paredão, resumindo. Vai ser 3 pessoas. Como é individual, como o Tadeu já deixou bem claro que é individual. E aí, agora voltando aqui para a liderança do João Gabriel... Sim. O que esperar dessa liderança, meu amigo e Felipe? Vamos ver aí o que esperar dessa liderança aí desse garoto. Do João Gabriel, um dos líderes. O que a gente pode esperar dessa liderança dele agora? Que agora ele vai liderar sozinho. Ele vai estar com o irmão ali, mas a liderança é só dele. Mas aí é aquilo, né? A liderança de fato é só dele, mas ninguém é líder sem consultar os outros. Todo mundo... Eu não fui líder, eu não tive a oportunidade de ser líder. Mas quando você se vê naquela situação, você acaba se consultando com mais ou menos pessoas, porque você tem literalmente o poder de mudar o jogo. Sim. Se o seu voto comunica, se a pessoa em quem eu indico, essa pessoa sai, isso traz para mim um poder de tipo assim, eu estava certo nas minhas convicções. Se eu como líder eu voto, a pessoa volta e ela volta e eu saio,
eu falo, poxa, eu estava errado nas minhas convicções. Então, a cabeça fica a milhão. Eu não sei como é a personalidade dele, mas eu acredito que ele vai escutar as pessoas. O líder acaba ficando uma pessoa mais ouvinte. Ela se torna uma pessoa mais ouvinte, mais observadora. Justamente por esse poder que está no mão dela. E eu acredito que ele vai ser um cara sensato. Até porque, de novo, o jogo ainda está muito no começo. Né? Eu vejo que, talvez, tirando a situação do Diogo com a Aline, nós não tivemos uma situação mais crítica, de crise. Verdade. Uma situação mais crítica de casa, que divida a casa. Né? Então, torna o processo de liderança um pouco mais difícil, porque você vai precisar buscar argumentos onde não tem. A boa e velha convivência, né? O bom e velho, não tenho nada contra, mas por isso é de jogo. E falando sobre essa prova de ontem, né? Que foi a prova da Seara, né? Que achei uma prova que tinha que tacar o sanduíche. Exatamente. A Graciane tacou o sanduíche tão forte que ela que bateu na parede o sanduíche, quase estraçalhou o sanduíche. E teve outras pessoas também que fizeram a mesma coisa. Mas, assim, referente à prova, foi uma prova legal. Eu gostei da prova. Quem vocês acham que devem ir para o paredão no domingo? Quem você acha que vai acabar parando no paredão ali, o Andrade? Lembrando que agora é individual. Quem você acha? Olha, se eles ouvirem o quarto, ouvir o Diogo, o Mike, o Gabriel, eu acho que ele vai colocar os Diego de novo. Os Hipólito de novo. Não, agora é individual. Ele vai ter que escolher um dos dois. Ele vai botar o Diego Hipólito. Eu acho que é então você acha que o Diego vai pela indicação do líder, do João Gabriel? Se ele ouvir o quarto, ele vai indicar o Diego. Mas eu acho que é um tiro no pé. Porque, olha, se a Graciane não vai poder votar porque tá imune. Mas eu acho que ele poderia mudar essa estratégia, sabe? Também pode ser... A SPP e o Neném, que a gente chama, ela não vai votar porque tem um casinho, que a gente não entende que casinho é aquele. Uhum. Mas, assim, eu botaria a Vitória, o Matheus e o Vinícius. Eu botaria essas 3 pessoas na mira. Eu acho que vai acabar parando no paredão, até por consequência dessa semana agora, é o Diogo e a Vilma. Eu acho que eles dois vão acabar indo pro paredão. Pela casa ele pode ir, mas eles o líder não vai colocar. Não. Pelo líder não, porque eles são amigos, são próximos. Pelo líder, igual você falou, eu acho que talvez o Diego Hipólito possa ir, mas pela casa eu acho que tanto o Diogo quanto a Vilma podem ir pro paredão. E você, Felipe, quem você acha que pode acabar parando nesse paredão agora de domingo? É pergunta difícil. Se eu estivesse naqueles programas de passar, eu passaria isso para uma próxima pergunta, porque como eu acompanho muito pouco, eu não sei muito bem como estão as dinâmicas e as relações pessoais entre eles lá, como está a dinâmica com a própria casa, enfim. Então, para não ser injusto com nenhum candidato, essa resposta eu vou passar. A única resposta que eu não respondi no bate-papo hoje. O cara respondeu tudo, pô. Isso aí. Mas até a gente fica um pouco pensativo que assiste, né? Quem será que vai? Porque assim, só no domingo que vai ser essa formação, não tem como a gente adivinhar, que às vezes as coisas mudam. E como tá o jogo ainda que tá andando, então assim, tudo pode acontecer. Não é verdade? Com certeza. Tudo pode acontecer. Então, assim, vai que coloca uma dinâmica aí do nada, ainda tem a prova do anjo, que a gente não sabe quem vai pegar. Então, assim, tudo isso. Vai que os Hipólito pegam o anjo. O Diego pega o anjo. Então, assim, vamos aguardar essa liderança do João. Começou ontem também, tá muito recente. Individual, ele vai jogar em junto com o irmão. Mas assim, o que eu queria saber de vocês também, e você, Andrade, quem que você gostaria? Uma pessoa que você fala, eu gostaria que essa pessoa saísse da casa. Posso começar? Vou começar. Vamos jogar pro nosso convidado? O nosso convidado tá assistindo um pouco a casa, assim, mas pelo que você vê pelas redes sociais, assim, Felipe, tem alguém que você fale assim, talvez, eu acho que tal pessoa, talvez seja melhor ela sair do programa. Tem alguém que você veja assim, mais ou menos? Eu vou dar uma opinião extremamente polêmica. Melhor, polêmica é com a gente, ô Felipe. Vocês podem usar isso como corte. Aí, editor. Como clickbait. Eu seguro a bronca depois. Isso aí, vamos lá, meu amigo. Eu acho que quem deveria sair é a Graciane. Ela não vai sair essa semana, né? Porque ela tá no vídeo. Mas quem deveria sair, ela tá imune. Mas quem deveria sair é a Graciane, porque eu tenho certeza que o Belo vai dar um beijão nela quando ela sair. Por conta do amor, né, Andrade? Viva o amor, Andrade! O Belo é o último romântico que nós temos aqui no Brasil. E eu tenho certeza absoluta que depois dela ter passado por essa experiência aí, ter ficado isolada, ter sofrido com a ausência da proteína do ovo, eu acho que ela vai sair e o Belo estará esperando ela com um buquê de rosas, também acho, de joelho, pedindo para
tá cantando uma das músicas mais românticas, e aí o Brasil vai voltar a funcionar, a inflação vai cair, Olha, o desemprego vai... Gostei da E a projeção. gente vai voltar a ser feliz. O que eu achei legal, assim, né, que quando a Graciane viu que a irmã saiu, ela ficou abalada. Não sei se você percebeu Sim, isso. claro. Que ela chegou no quarto, ela caiu no chão assim, que ela percebeu, caramba, agora eu tô saindo. Parecia que aquela hora, se ela pudesse escolher em alguém pra ficar, ela deixaria a Giovanna e ela sairia da casa. Ela parecia que ela tava nem muito afim de continuar, não, né? Mas tudo bem. Mas eu gostei da projeção do Felipe, dessa volta desse casal. Então, a minha opinião... Quer cantar uma musiquinha do Belo, Andrade? Canta pra gente. Não me arriscaria. Esquece música. Olha, eu concordo com a opinião do Felipe. A minha também seria a Graciane. Porque, na verdade, cara, eu vou voltar à mesma pauta que a gente falou antes. O Brasil voltou pra ser eliminada. Não foi pra quarto secreto, Dourado. Então, assim, volta, vai pra casa, até porque ela já deixou bem claro que Belo é o amor da vida dela, que ela o ama. E ele também ama ela. Sim, com certeza. Ele Então, ama assim, muito. foi um caso que não foi bem entendido ali, os dois. Por favor, eu Voltem, sempre sou voltem. a favor do amor. Então, Belo, o Gra, dê uma chance pro amor, se for real, verdadeiro, dê uma chance pro amor. E você entendeu? sabe que, assim, através do amor, muitas músicas novas são feitas e o Belo, que é um ótimo compositor e cantor, Maravilhosamente. Vão aparecer muitas músicas novas nessa É o volta. melhor que temos. Nessa volta dele com a Graciane, No né? pagode é o melhor que temos. Concorda comigo, Felipe? Eu eu acredito que tenha por trás alguma jogada aí para que tenha levantado essa leve antes dela ir pro Big Brother, que foi a separação, e a volta, tá? Eu acredito que foi tudo muito próximo, tudo muito perto, para que não tenha uma estratégia de marketing por trás. É. Então, assim, se eles voltarem, não vai ser surpresa nenhuma. É. Exatamente. Vamos recomeçar sem esquecer que atrás de todo amor existe um grande amor. Depois Ela é boa Ô, demais. Andrade, depois dessa cantoria aqui, né? Eu não canto muito, eu sou jornalista, não sou Tá cantor, vendo? ô Andrade. Olha isso aqui Eu como vou- é bom. Isso aqui que é um papo. Ó. O cara é jornalista, o cara Agora é editor, agora cantou. e agora é cantor. É, isso aí. Tá vendo? Vamos encerrar aqui o Vamos aí, então. nosso programa hoje, né, Andrade? Felipe, eu gostaria muito de agradecer a tua participação, tá? Né? Assim, muito obrigado. Eu queria que você deixasse as suas redes sociais. Pra galera além seguir. do seu projeto, as suas redes sociais pra a galera seguir, né? Por favor. Meu amigo, mais um? Mais um, encerramos aqui, né, Andrade? Então, assim, vamos fazer um agradecimento aqui. Eu queria É. que o Felipe falasse um pouquinho Da participação dele. e deixar suas redes sociais, por favor, meu amigo. Obrigado. Primeiramente, obrigado, Henrique, obrigado, Andrade, pelo carinho, pelas palavras que vocês compartilharam aí sobre a minha experiência, pelo espaço que vocês me deram, o convite, né? Então, eu espero ter contribuído, espero ter atingido aí as expectativas Com de vocês certeza. em relação ao nosso bate-papo. Agradeço às pessoas que assistiram aqui o nosso bate-papo, que nos acompanharam até agora. As minhas redes sociais, o projeto Podpah, ele está um pouco, eu vou dizer que ele está numa incubadora, tá? Ele vai voltar mais forte, mas no momento ele está ali pausado. Mas as pessoas podem me acompanhar pelo meu Instagram, principalmente. Eu compartilho muita coisa sobre meus filhos, compartilho muita coisa sobre questões de diversidade como um todo. Mas é um perfil pessoal, não é um perfil profissional. Então não esperem fotos organizadas, não esperem padronização de filtro. Ali, do jeito que eu vou postando, eu vou colocando. Mas é uma boa forma da gente se manter por perto, manter próximo. E a minha rede social é Felipe BTO. Felipe B de Basílio, T de Timóteo, O de Oliveira. Tudo junto, Felipe BTO. O editor vai colocar aqui embaixo do vídeo. E o do Podpah? Do Podpah. @pod.pai. PODE, né? De pod de autorizado, então é PODE.pai. Legal, Felipe. Para não confundirem com o Podpah. É Podpah. Por uma coincidência da vida, tem sonoridades parecidas, mas o conceito é totalmente diferente. Ah, legal. É isso aí, meu vocês amigo. podem procurar também pelo Podpah no próprio YouTube. Os meus vídeos, eles ficam anotados no YouTube, e ali você digita canal Podpah, desse jeito também, pod.pah, vão aparecer os meus vídeos por lá. Né? Eu vou estar um pouco diferente, eu vou estar mais careca, eu vou estar um pouquinho mais rápido, mas vocês vão reconhecer que sou eu. É.
Eu queria também agradecer aqui, né, a presença do Felipe nesse nosso bate-papo, que foi bacana pra caramba, como todos são. Os próximos também vão ser super legais, né? E também deixar aqui pra nossa galera, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar com os amigos. Jogar no grupo da família, do WhatsApp. Isso, no grupo dos amigos, dos inimigos, no grupo de todo mundo, né? E fala pra galera, quem vocês quiserem nos próximos episódios, deixe nos comentários. Às vezes manda pra gente sugestão no direct do Instagram. Exatamente. Né? De convidados, tanto de ex-participantes, quanto às vezes um convidado, algum fã que vocês Um gostariam ex-BBB, se vocês querem que a gente entreviste um ex-BBB. que participe do... Estamos trazendo vários, semana que vem vamos ter outros, mas deixe o seu comentário aí pra gente, né? É isso aí. Mais um? Mais um, Fechamos. é isso. Valeu, Felipe, galera. obrigado. Obrigadão, Felipe. E Valeu, galera. até o próximo, galera. Tchau, tchau.